aqui nessa produção. O único elemento principal aqui que foi emprestado de outra produção, fora essas que eu mencionei anteriormente, é o próprio conceito do Allspark, que foi enviado de Cybertron pelo Optimus Prime, que é um conceito basicamente emprestado do primeiro filme de Transformers em live action, que foi lançado no ano de 2007. O Allspark aqui representa vários MacGuffins das séries anteriores, como o caso da nova fonte de energia da nave Arca no primeiro episódio de Transformers Geração 1, e a matriz de liderança como sendo o único objeto capaz de destruir o Unicron, que é basicamente um conceito emprestado do primeiro filme de Transformers, que foi lançado em 1986. Fora outros elementos que foram emprestados de outras séries, como Beast Machines e etc. Sobre a primeira temporada, que foi chamada de Transformers, o Allspark aqui representa vários MacGuffins das séries anteriores, como o caso da nova fonte de energia da nave Arca no primeiro episódio de Transformers Geração 1, e a matriz de liderança como sendo o único objeto capaz de destruir o Unicron, que aparece. Ao contrário de outras tentativas da franquia, isso de fato funciona por aqui na maior parte do tempo. Logo de cara, a série impressiona não só pelo conteúdo, mas também pelo acabamento técnico, talvez o seu maior triunfo. Visualmente, Seed é um espetáculo. A estética, metal desgastado, os cenários arruinados pela guerra e a iluminação áspera ganham outra dimensão. Tudo parece pesado, quebrado, sujo, como se cada arranhão nos personagens contasse parte da história. A animação da Polygon Pictures entrega modelos que possuem excelente expressividade, e a decisão de escanear os brinquedos para construir os designs dos personagens dá um charme adicional para quem acompanha a linha Generations. Mesmo com tropeços nas transformações, às vezes claramente cortadas ou aceleradas, o conjunto funciona bem, mesmo com esse pequeno detalhe sendo um ponto fraquíssimo da série. O som, porém, é onde Seed se destaca de forma mais surpreendente em relação a todas as outras séries. As músicas definem um tom emocional das cenas, os efeitos de impacto são cinematográficos e o retorno de sons clássicos de transformação cria uma camada de nostalgia que não é gratuita, mas bem integrada. Para quem tem um bom sistema de áudio, a série se torna quase... Tô só tentando ajustar aqui pra o áudio ficar bacaninha aqui pra gente escutar, beleza? Pra não ficar muito baixo e muito alto. Isso é fantástico. Mas Seed não se sustenta só em técnica. Ela acerta também algo que muitas animações da franquia evitam: personagens que pensam, duvidam e questionam. Afinal, não temos aqui personagens que são apenas lineares, mas que possuem camadas e personalidades bem trabalhadas na maior parte do tempo. O episódio inicial estabelece a guerra com uma clareza que falta em muitas versões anteriores. Logo, entendemos o que está em jogo, quem são os lados e qual é o tom da narrativa. Já o episódio 3 mergulha em dilemas morais, mostrando soldados exaustos, líderes divididos e o peso de lutar por ideais que parecem cada vez mais distantes. Não é sobre Autobots versus Decepticons, é sobre indivíduos tentando lembrar quem eram antes da guerra decidir tudo por eles. E isso é perfeitamente demonstrado através da relação do Ratchet com o Impactor, principalmente quando o próprio Impactor dá um vislumbre de como era o passado em uma conversa com Mirage. Pronto, agora eu não consegui escutar. De castas de Cybertron. O Optimus Prime é um dos retratos mais humanos que ele já recebeu. Ainda é idealista, mas agora é falho, inseguro, atormentado pela responsabilidade e pelo fracasso iminente. Ele é teimoso, discute e hesita. Você está escutando só de um lado? Tô escutando só desse lado aqui. Pelo costume do Optimus Prime linear que sempre tivemos nas séries anteriores. Mas de fato eles tentaram apresentar um líder em evolução. Alguém que não surge do nada já sabendo de tudo e tendo a resposta para tudo. Na verdade, isso ajuda a nos situarmos em relação ao estado da guerra. Especialmente para os Autobots, que estavam perdendo e estavam sendo obrigados a viver escondidos. Então é claro que cada decisão tomada nesse contexto seria praticamente impossível. Mas sim, eu realmente entendo quem não goste desse Optimus Prime. Tem gente que prefere o Optimus Prime já amadurecido. Tanto que o meu Optimus Prime favorito da franquia é o de Fall of Cybertron. O Megatron é igualmente nuançado. A violência está lá, mas também o cansaço, a convicção e a frustração. Ele não age por maldade pura, age por acreditar que não há outro caminho. Os fins justificam os meios para ele. É um tirano que já não sabe onde o sonho inicial terminou e onde o monstro começou. É interessante porque, diferentemente... Caraca, meia hora de vídeo. Agora que eu vi que é meia hora de vídeo, que vídeo gigante. Cara, eu tenho que assistir Seed de novo. Seed, Fries e Kingdom pra lembrar mais ou menos o que acontece. Não sei. Eu não me lembro o que acontece. Só sei que os brinquedos são legais e o Optimus Seed ainda é hoje em dia um dos meus Optimus favoritos. Tanto que eu tenho 2.
das várias versões anteriores, aqui ele acredita de fato ser necessário para estabelecer uma vida justa em Cybertron. E isso é ótimo para a caracterização do personagem, deixa a relação dele com Optimus ainda mais interessante. E sim, é claro, essa é uma das minhas versões favoritas do Megatron. A temporada também dá espaço real para personagens secundários se destacarem. Impactor, Mirage, Jetfire, Little One, Ratchet, todos possuem dilemas, decisões e conflitos próprios. E Sid tem a coragem rara de mostrar soldados mudando de lado, questionando líderes e confrontando dogmas. Nada disso soa forçado, na verdade soa humano, e acaba dando inclusive mais realismo para a guerra. A própria Little One tem uma personalidade forte que se destaca pela sua discordância frequente com o Optimus, e isso é interessantíssimo. E o melhor de tudo é que esse tipo de questionamento de decisões não se restringe somente a ela, mas se expande para outros como o Ultra Magnus e o Ratchet e até mesmo o próprio Bumblebee. E eu não digo isso somente em relação à liderança do Optimus Prime, já que vemos os Autobots e os Decepticons discordando entre si no geral, o que é muito bom. Isso, no final, demonstra que os personagens possuem convicções próprias, o que deixa a trama toda mais realista. Além disso, o foco todo no Allspark deixa tudo mais interessante, principalmente porque essa foi a mídia que mais explicou esse artefato para o público, criando uma relação dele com o planeta Cybertron que seria explorada nas temporadas seguintes. E isso é excelente, já que nunca tivemos muitas explicações sobre ele de fato. Claro, Sid não é perfeita. Algumas escolhas de roteiro, como os protocolos de Alpha Trion e certas conveniências narrativas, soam como artificiais. As transformações muitas vezes parecem truncadas, além da ausência de transformações em alguns personagens, o que é lamentável. Uma coisa que me incomodou na época de Sid, nos primeiros episódios, é que, tipo assim, no começo, que tem o Wheeljack e o Bumblebee fugindo dos Seekers, tipo assim, eles estão cercados, eles têm que fugir, e eles saem correndo. Tipo, meio que quebrou minha imersão na série, porque eles viram carros e jatos, entendeu? Tipo, eles saem correndo, sempre eles correm, e os Seekers vão correndo atrás deles também. É uma coisa que tirou muito minha imersão na série. Eu tava achando, tipo, isso é bem no comecinho, eu tava na entretidão aí. Só que quando, é o tipo de coisa que quando acontece te tira da imersão da história. Porque não faz sentido. Os Seekers que voam são naturalmente mais rápidos do que os Autobots que se viram veículos. Saíram correndo também atrás dos outros, dos Autobots, assim, correndo a pé. Não faz muito sentido. Isso aí me tirou um pouquinho. Logo no começo da série, assim, eu percebi também a questão de que os modelos 3D, alguns deles, dava para ver que não teriam uma transformação mostrada, ou não teriam transformação. Basicamente, como é que eu posso dizer? O molde da Elita 1, apesar de ser o modelo 3D da Elita 1, apesar de ser claramente baseado no da CF Rise, ele era muito arredondado, entendeu? Muito arredondado, não tinha aquelas partes mais quadradas que normalmente todo Transformer tem, que é para encaixar na lateral do carro, fazer uma graça na lataria e tal. Ela sempre, o molde da Arcee e o molde da Elita 1 das Fembots que não eram o molde da Chromia, dava para ver que eles não ia ter uma transformação assim aparente, ou tipo assim, não ia ter nenhuma transformação de nenhum jeito, entendeu? Tanto que eu não me lembro de ter visto a Arcee se transformando, não me lembro de ter visto a Elita 1 se transformando também. O próprio Bumblebee, ele é muito arredondado, o modelo 3D dele destoa em relação ao Wheeljack, aos Sideswipe, que claramente são baseados nos brinquedos. Dá pra ver que realmente ele destoa bastante em relação aos modelos 3D das figuras dos personagens que são tirados das figuras de Sid. Então é uma coisa que também me incomodou um pouquinho. E eu devo dizer, isso daí acaba proporcionando pra gente algumas cenas bizarras. Outras cenas se demonstram falhas. A cena... Ó, tá vendo? O Bumblebee tem um design um pouco mais simplificado. Tá vendo aqui? Ele tá também tem um design um pouco mais simplificado do que o Ironhide. O Ironhide a gente sabe que molde é esse, a gente sabe como ele transforma, a gente sabe como ele funciona. Só que isso aqui parece que foi feito assim menos detalhado, entendeu? Com menos intenção de com menos intenção de dar a entender que isso aqui transforma, entendeu? Tanto que, da tipo morte assim, da Moonracer, destoa, por exemplo, na minha opinião, tenta um ser pouquinho. impactante, mas falha pela execução visual. No final, acabou sendo algo cômico. Além disso, alguns personagens acabam ficando... Ó, isso aqui é figura, isso aqui é baseado na figura, tem mais coisinha, tem mais detalhezinho, mais relevo, entendeu? Mais como é que... Cara, não sei se a palavra é essa. Mais detalhes aqui aparentes do que outras figuras que sabe que não se pela pouca transformam. participação na trama. É claro, por ser uma guerra e termos Sideswipe, aquele molde diversos que todo mundo Transformers em conhece. tela, isso é algo
Eu já fiz review de 9 mods do Sideswipe. 9. Tem 9 de transformações em figuras. alguns personagens. Outras execução Tem 9 figuras que são mods do Sideswipe de review no canal, só vocês procurarem. Sideswipe de novo. Tiger Track Tiger Track uma vez. Aquele que é preto com azul e depois também azul com preto. Esqueci o nome dele. Que ele era muito massa. Não devia ter vendido ele. Me arrependo de ter vendido ele. Tela, isso é algo natural e esperado, mas mesmo assim é meio decepcionante ver Autobots e Decepticons clássicos não tendo tanta participação na trama original. Mesmo assim, Seed acerta bem mais do que erra. Ela captura algo que a franquia às vezes esquece. No caso, Transformers não é apenas explosões e conflitos épicos. Na verdade, nós temos conceitos ideológicos, política e, claro, dilemas éticos sendo enfrentados pelas duas facções. A questão é que é difícil traduzir isso numa série animada sem que ela fique estranha, porque tipo, transforma coisa pra criança, cara. É difícil tu fazer uma série realmente com todas essas questões pra criança, assim, entendeu? Normalmente isso aí é questão de público infanto-juvenil, público um pouco mais velho, adolescentes, pré-adolescentes, pessoal de 12 até 16 anos, esse tipo de coisa, essas temáticas assim. Aí tu equilibrar isso com a questão da parte infantil, que normalmente tem que ter, a gracinha, a piadinha para crianças menores, às vezes acaba não saindo muito legal, não combina, não encaixa bem, entendeu? Vamos ver como é que vai ser essa série aí baseada nos quadrinhos da Skybound. Eu estava acompanhando os quadrinhos, eu li até a última edição, eu deixo sair um monte, aí eu leio tudo, deixo sair um monte, leio tudo. Eu achei que deu uma desacelerada, depois que terminou o primeiro arco, mudou a desenhista, deu uma desacelerada assim no quesito da sensação de urgência da história, deu uma desacelerada bem grande e meio que tô sentindo que tá virando G1, uma versão um pouco mais realista de G1, vai ser tipo, Megatron tem um plano, vai executar o plano, o Optimus chega com os Autobots e vence o vilão e semana que vem tem outro episódio com o Megatron fazendo outra coisa, entendeu? Eu sinto que tá caminhando para esse lado, mas não sei, bora assistir aí, bora ler as outras edições e bora ver o que vai sair. Mas a arte do Dan Mora para Transformers é um negócio incrível. Diálogos entre o Optimus Prime e o Megatron, assim como a constante tensão entre soldados, mostra que a guerra corroeu ambos os lados, que ninguém ali é totalmente herói ou totalmente vilão, e isso daí é um ponto interessantíssimo que foi apresentado em Transformers Siege. Agora, falando sobre Transformers Earthrise, a segunda parte da trilogia Transformers Earthrise acaba tentando expandir aquilo que foi apresentado em Siege, mas acaba tropeçando e muito, principalmente na forma como ela retrata o próprio Optimus Prime. Aqui o personagem parece extremamente confuso, carregando uma culpa quase que paralisante. Em vez de um líder firme com convicções claras, vemos alguém que passa boa parte da jornada questionando e se desculpando por suas decisões, especialmente pela retirada do Allspark e pela consequente morte lenta de Cybertron. Essa falta de segurança constante cria uma inconsistência estranha, como se o Optimus não soubesse mais quem é ou por que está lutando. Visualmente continua impecável. A estética do metal desgastado, luzes difusas e danos físicos mais evidentes funciona bem demais nessa fase da história, especialmente quando vemos Cybertron literalmente desmoronando sem energia. Mesmo que a animação agora conte com ainda menos transformações, a direção de arte é tão forte que muitas cenas conseguem carregar peso só pela composição, e isso é especialmente visível na Cybertron apocalíptica que nos é apresentada, com toda aquela atmosfera esverdeada como se o planeta realmente estivesse morrendo. E justamente por conta disso, o que realmente brilha em Earthrise não é a trama espacial, é Cybertron. Todas as cenas com a Little One, Chromia, Jetfire e Ready Alert tentando resgatar sobreviventes são o ponto mais forte da temporada. A situação no planeta está cada vez... Isso eu concordo, a urgência que eles trazem aí nessa parte da série. Tu fica tenso, cara, tanto que no final a gente vê que deu errado, né? O final eu achei bem pra baixo de Kingdom, quando chega em Kingdom, no final de Kingdom é meio rushado, mas eu acho que tipo assim, essa parte aí que tá uma bagunça doida, que eles vão resgatar a gente e tal, é um negócio meio pesado, um pouquinho pesado aí, ainda mais quando te vê que o Shockwave tá loucaço, entendeu? Aí então realmente dá uma sensação grande de urgência nessa parte aí.
mais desesperadora, e isso faz com que os Decepticons tomem decisões cada vez mais brutais. Megatron passa a assassinar seus próprios soldados para conseguir mais Energon e posteriormente abandona Cybertron, algo que já revela o quanto ele está perdendo qualquer noção moral, deixando o personagem beirando a insanidade. Enquanto isso, Shockwave trabalha nas sombras, criando práticas sombrias e avançando seus próprios interesses, o que é uma forma interessantíssima de explorar o personagem, embora não tenha sido tão evidenciada quanto deveria. É o Shockwave que a gente se acostumou a ver, né? Desde DW, porque ele realmente era uma terceira facção dentro da guerra. Tipo assim, era ele fazia o que ele queria do jeito que ele queria, porque tudo era lógico, tinha que ser lógico, na base da lógica, e ele virou o grande vilão de DW, que eu acho que é um rumo que, tipo assim, o pessoal gostou tanto que agora meio que virou o de praxe do Shockwave. Ele basicamente é sempre o cientista maluco que tem um plano maior do que simplesmente obedecer o Megatron e ganhar guerras Autobots. Ele sempre tem um objetivo muito maior. Foi assim na IDW, foi assim em Cyberverse, foi assim aí em Siege também. Então, acho que é uma direção que o pessoal gostou de tomar com o Shockwave e vai ficar tomando assim constantemente com ele. Não sei se tem outras situações, eu tenho até que assistir, mas eu tô tentando lembrar agora. O Shockwave de Transformers Prime, ele era meio assim também, mas ele ainda era muito leal a Megatron. Então, tipo assim, essa questão do cientista maluco que ou faz experimentos para o Megatron ou faz experimentos para si, apesar das ordens de obedecer o Megatron. Então é uma coisa que tem assim, se tornado bem de praxe desde que a IDW começou, desde o meio da IDW, basicamente. É do meio, assim, metade, antes da fase 2, antes do começo da fase 2. Não, mentira, já era na fase 2. Parte intensa, cheia de personalidade, e torna muito frustrante perceber que não é nela que a temporada concentra sua maior aposta. No espaço, o ritmo começa a vacilar, especialmente pela inclusão dos piratas espaciais liderados por Double Dealer. Eles até poderiam acrescentar algo interessante, mas... O problema desse mod do Double Dealer é que, tipo, ele claramente não é baseado no brinquedo, entendeu? O brinquedo é ok, eu me divertia com o brinquedo, eu acho que ele é diferente, ele tem um design diferente, a review dele é antigaça, acho que a review dele tem mais de 4 anos. E assim, pegaram o design do brinquedo, deram uma emagrecida nele e fizeram o modelo 3D da série. Eles acabam sendo rasos, pouco explorados e jogados na trama mais por necessidade de merchandising do que por relevância narrativa. O mesmo acontece com o arco dos Quintessons. Visualmente interessante, mas completamente vazio. É legal pelo menos ver que eles têm personalidades divergentes, brigam entre si e não funcionam como uma entidade única, algo nunca explorado na franquia. Mas quando Odysseus retorna no final controlando o Double Dealer, a construção simplesmente não se sustenta. Falta motivação, falta propósito. O arco não chega a lugar nenhum, e o que parecia ser uma virada promissora acaba vazio. Os Quintessons falam a todo momento que precisam dos Autobots, mas nós nunca sabemos o porquê, isso não é explorado. Eles aqui são retratados da seguinte forma: eles aparecem, não fazem nada e somem sem deixar impacto algum. É, na minha opinião, o ponto mais fraco de toda a trilogia. Depois disso, a história segue para a estação espacial, um segmento que dura bem mais do que deveria, mas que pelo menos aprofunda a relação entre o Optimus Prime e o Megatron. É aqui que vemos de um lado o remorso exagerado de Optimus voltando a incomodar e do outro o Megatron em seu auge. Todas as conversas entre eles são cheias de tensão e o Megatron brilha ao manipular emocionalmente o antigo amigo, relembrando o passado, compartilhando e jogando toda a culpa em suas decisões. Ele é calculista, inteligente e cruel e ao mesmo tempo profundamente marcado pela própria história. O diálogo dele com a cabeça moribunda do Ultra Magnus no início da temporada já mostrava um personagem insano, e Earthrise só aprofunda essa espiral. Agora o nego desrespeitou muito o Ultra Magnus nessa série, cara. Ultra Magnus, bicho, não teve como não, coitado do Ultra Magnus. Sendo bem sério com vocês, o Ultra Magnus merece um pouco mais de respeito aí, viu, galera? Pelo amor de Deus. Sacanagem que fizeram com ele, ó. De loucura com o passar do tempo. Quando chegamos ao episódio 5, Earthrise finalmente tenta dar um peso maior à jornada dos dois líderes. Skylynx surge como uma figura quase mítica, oferecendo ao Optimus Prime não apenas conselhos, mas um motivo. Tá aí um comando que eu queria fazer review, cara. Skylynx. Ele, tipo assim, ele tem aquele design que
é estranho, aquele design bem único em Transformers, e ele tem muita coisa para tu mexer nele, para tu se divertir com ele, transformar ele. Ele tem dois modos animais, tem dois modos alternativos, um modo que junta tudo, um modo base. Então assim, coisa para fazer com ele tem muita. Eu me arrependo muito de não ter pego ele quando eu tinha a oportunidade, que ele veio pro Brasil, ele tava aqui, tinha uma época que ele tava por R$500, eu não peguei ele. Para continuar lutando. Skylynx tenta reacender em Optimus a convicção que ele parece ter perdido, lembrando-o de que o papel dele sempre foi conduzir os Autobots e não se afogar em culpa. Do outro lado, Megatron recebe sua própria motivação, mas de uma forma muito mais sombria. Galvatron aparece manipulando o passado em favor do seu próprio futuro, direcionando o Megatron a uma trilha que, na temporada seguinte, vai revelar um propósito maior ligado ao Unicron. Enquanto isso, Bumblebee segue crescendo. Desde Siege, ele vem ganhando cada vez mais destaque, mas aqui é o ponto de virada. Ele assume de verdade o papel de Autobot, tendo uma evolução visível de personalidade e, ao longo da temporada, evolui até se tornar o segundo em comando. É uma progressão natural, muito mais bem desenvolvida do que a de vários personagens principais, inclusive o próprio Optimus Prime. E não dá pra ignorar o Starscream, que continua brilhando como o conspirador clássico que sempre foi. Cruel, covarde, manipulador, tudo nele funciona. Ele trama nas sombras, desafia o Megatron de forma indireta e mantém exatamente aquela essência venenosa que o tornou tão querido em outras encarnações. A série acerta muito na sua construção desde a primeira temporada. Em Earthrise, ele está no ponto perfeito entre ameaça e oportunismo. Enquanto Megatron está longe, Shockwave assume o controle das operações no planeta. E nesse ponto ele volta a ser aquele cientista manipulador e frio. Suas decisões são tão extremas que beiram o genocídio. Cybertron sem Energon vira um campo de execução silenciosa. E isso dá uma gravidade enorme para a história, porque pela primeira vez na trilogia, o espectador realmente sente o peso das consequências de uma guerra. As invasões lideradas pela Little One funcionam muito bem, sempre com aquela sensação de última missão. E quando o arco chega ao fim, a série toma uma decisão ousada. Ela mata todo mundo em Cybertron. A explosão na base Decepticon é tão abrupta quanto impactante, engolindo não somente a equipe da Little One, mas dando a entender que até o próprio Shockwave foi destruído junto. E isso pra mim é um problema, já que o Shockwave tinha muito mais potencial para render conflitos na temporada seguinte, e seu desaparecimento tão repentino acaba soando anticlimático. Realmente, tanto que, tipo assim, a gente vê isso acontecendo, eu realmente me surpreendi quando eu cheguei no final da série, spoiler, o Optimus volta com o pessoal pra Cybertron e tá todo mundo morto, a Cybertron virou uma pedra de gelo, tá todo mundo morto, eu fiquei assim, ué, morreu todo mundo? Mas que horas que morreu? Tipo assim, eu não entendi que nesse momento de Earthrise todo mundo morreu. Não ficou claro pra mim, não sei se a pessoa burra, mas eu realmente não tinha compreendido que nesse momento todo mundo tinha morrido. Mas pra mim não fez sentido, eu fiquei confuso. Em que momento eles morreram todo mundo? Entendeu? Em que momento? Foi depois daquela explosão? Foi naquela explosão? Eu fiquei confuso, isso me confunde um pouquinho. Mas sobre os Autobots de Cybertron realmente foi um impacto muito forte no telespectador. O episódio 6 culmina no confronto direto entre o Optimus e o Megatron, e é aí que aparece um dos maiores problemas da temporada. Durante a luta, o Optimus oscila entre querer pôr um fim definitivo no Megatron e, no momento seguinte, pedir perdão. Essa inconsistência quebra completamente a construção emocional do personagem. Ele parece dividido entre duas versões de si mesmo, o líder determinado e o soldado arrependido. E essa oscilação constante se torna cansativa, enfraquecendo o impacto dramático da cena. No fim das contas, Earthrise é um misto de altos e baixos. Brilha fortíssimo em Cybertron, tropeça no espaço e perde a mão em vários arcos secundários. Mas, quando acerta, especialmente tanto em Cybertron quanto no desenvolvimento do Megatron e no vislumbre do passado e futuro dos dois líderes, entrega momentos verdadeiramente memoráveis. Sobre Transformers Kingdom, a chegada dos Maximals e dos Predacons na Terra é o ponto de impacto de Transformers Kingdom, que aqui no Brasil foi chamado de Transformers O Reino. Logo de cara, a temporada estabelece um contraste muito bom entre as duas facções do futuro. Enquanto os Maximals tratam os Autobots com certa desconfiança e até agressividade, os Predacons se demonstram surpreendentemente agradáveis aos Decepticons, especialmente por causa da admiração quase que reverencial que o Megatron Predacon
tem pelo Megatron original. Essa dinâmica cria tensões divertidas e inesperadas e ao mesmo tempo expande o universo da série. Outro ponto forte é como Kingdom finalmente explora de verdade o que o Allspark é e qual a sua relação com Cybertron. A temporada deixa claro que os dois existem em simbiose. Sem o Allspark, Cybertron morre, e sem Cybertron, o Allspark também perece. Isso cria um senso de urgência real e coloca o Optimus Prime em um dos seus melhores momentos na trilogia. Aqui, ele finalmente abandona a inconsistência da temporada passada e se torna um líder mais centrado, mais decidido, embora ainda não seja perfeito. Em paralelo, Megatron mergulha ainda mais na loucura, influenciado pelo Disco Dourado, que ganha um papel maior na trama. Isso se torna muito divertido quando a sua loucura é... O Galvatron nessa série também, ele não é baseado no modelo do Kingdom, no molde Kingdom dele. É próximo, logicamente, mas não é baseado no molde do brinquedo. Ele é muito limpinho, muito arredondadinho, muito lisinho, entendeu? Por isso que a gente dá pra ter uma noção de que ele não vai transformar nessa série. Extremamente evidenciada com ele falando sozinho e tendo alucinações. Os personagens novos também têm seus destaques. Entre os Predacons, Black Arachnia brilha e influencia o arco de Starscream. Já o Megatron Predacon, apesar de mais juvenil e imaturo do que sua versão de Beast Wars, não chega a ser uma interpretação ruim, só diferente, apesar de poder decepcionar os fãs mais ferrenhos da versão original. Mas mesmo assim, ele... Porque não é o Megatron de Beast Wars, assim... Não é, né? É tipo, ele é muito mais imaturo, muito mais jovem. Ele basicamente idoliza. Ele, tipo, o Megatron G1 é o ídolo dele, entendeu? Então, assim, ele reconheceu o ídolo dele, ele é meio fanboy do Megatron, entendeu? E fora que a voz dele em inglês não ajuda, cara, não ajuda. É uma voz muito adolescente. É estranho, a dublagem dele, o voice acting dele em inglês não ficou legal. É uma coisa que é uma crítica que eu tenho. Assim, ainda mais comparando com o voice acting original, né? Aí a gente não tem nem como comparar assim o nível da coisa, lógico. E tipo, em Beast Wars ele era um cara muito mais blasé, muito assim, tipo assim, ele era mal. Ele sabia que ele era mal e acabou. Tanto que ele tinha aquele yes, que era justamente para mostrar que ele gostava de fazer maldade. Aqui, tipo assim, quebrou um pouquinho isso aí. Mas são desenhos diferentes. Ele respeita e muito o conceito original de Beast Wars. Do lado dos Maximals, o Optimus Primal e a Razor são carismáticos e ajudam a manter o ritmo da história, conduzindo os Autobots e unindo as equipes. A Razor, em especial, aqui é a minha Maximal favorita. Apesar de toda a empolgação que a chegada dos Maximals e Predacons traz, existe um ponto negativo que prejudica bastante a temporada. Enquanto os novos personagens têm destaque em sua maioria, muitos Autobots e Decepticons simplesmente desaparecem dentro da narrativa. Personagens que já vinham sendo pouco aproveitados na temporada anterior, como Prowl, Ironhide e Hound, agora se tornam quase figurantes, sem qualquer relevância real. O foco fica quase inteiramente em Optimus Prime, Bumblebee, RC e, em menor escala, Ratchet e Wheeljack, o que deixa muito pouco espaço para aqueles que já tinham conquistado o público anteriormente, como Mirage e Sideswipe, especialmente pelas suas participações mais presentes na primeira temporada. Do lado dos Decepticons, a situação é semelhante. Astro Train, Thundercracker e até o icônico Soundwave mal tem algum impacto na história. E isso fica ainda mais evidente em Kingdom. O problema é que, ao mesmo tempo em que os antigos não são desenvolvidos, muitos dos novos também acabam ofuscados. Uma coisa que eu não entendi aqui, o Astro Train tá tamanho normal, ele é aquela noção de que ele diminui quando viram robôs, porque aqui o Astro Train virou normal, mas em si ele era gigantesco. Olha, ó, tá tamanho normal o Astro Train aí. Mas quando ele aparece em Seed, ele é gigante. Então, tipo assim, ele diminuiu, ele tem mass shifting. Como é que é isso aí? Não são desenvolvidos, muitos dos novos também acabam ofuscados, como Cheetor, Tigertron e Headtrap, que entram na trama sem receber o espaço necessário para brilhar. O resultado é uma temporada com ótimas ideias, mas com um elenco grande demais para o tempo reduzido. E isso inevitavelmente deixa a sensação de desperdício. Mas, para os personagens clássicos, Starscream ganha um arco surpreendentemente bom, deixando de lado a parte do egoísmo típico e demonstrando preocupação genuína com o futuro dos Transformers. Tudo motivado
motivado pelo medo do Unicron através de uma visão do disco dourado, que foi muito legal. Bumblebee tem menos destaque no início da temporada, mas evolui o suficiente para ter um papel importante no episódio final, até mesmo orientando o Optimus, se tornando uma peça-chave para a restauração de Cybertron. Na verdade, é muito legal acompanhar todo o amadurecimento do Bumblebee enquanto Autobot no decorrer da série. Na minha opinião, ele se tornou um baita de um segundo comando e até certo ponto muito mais consistente do que o próprio desenvolvimento do Optimus Prime, que tem suas diversas problemáticas. Um dos momentos mais legais dessa temporada é ver os Autobots e os Maximals lutando lado a lado, assim como Decepticons e Predacons unindo forças quando a situação exige. Essas alianças criam cenas de batalha muito boas, tendo em vista que esse não foi exatamente o ponto forte da trilogia. E tudo isso culmina em um dos momentos mais memoráveis de Kingdom, a transformação da Arca em um Titan. É uma revelação inesperada, não apenas pelo espetáculo visual, mas pela própria ideia de que a nave que acompanhou os Autobots por toda a trilogia se tornou, ou de fato sempre foi, um Titan adormecido. Outro elemento importante nessa temporada é a presença do Galvatron e do Nemesis Prime, que funcionam quase como sombras do futuro, versões corrompidas e desesperadas dos líderes que já conhecemos. O Galvatron aqui é retratado como alguém que tenta, de qualquer maneira, alterar seu destino trágico. Ele sabe que está preso ao Unicron e luta contra isso. Já o Nemesis Prime é a face mais sombria do Optimus, uma distorção completa do líder nobre que ele deveria ser. Alguém que... Eu queria esse Nemesis pra minha coleção. Eu vejo ele direto no AliExpress, mas tá muito caro, mas eu queria um Nemesis desse molde aí. que perdeu tudo, inclusive sua própria identidade. A série usa os dois não apenas como ameaças, mas como avisos do que o Optimus e o Megatron poderiam se tornar caso continuassem presos aos próprios erros. Essa dualidade deixa toda a temporada com um peso maior e reforça a sensação de que o futuro está sempre à beira do colapso. Toda a jornada na Terra culmina no confronto final, na derrota dos Decepticons e no retorno à devastada Cybertron. A temporada também entrega momentos emocionantes, como o excelente arco do Dinobot. Sua morte, embora menos impactante do que em Beast Wars por conta do pouco tempo de tela, ainda assim carrega um peso para quem já tem um vínculo com o personagem. Ao chegar em Cybertron, a série abraça de vez o tom dramático. O planeta tá morto, sem vida, sem energia, apenas ruínas. O impacto aumenta quando vemos o corpo congelado de Elira One, um choque tanto para o público quanto para o próprio Optimus Prime. A presença do Nemesis Prime e do Galvatron no confronto final também adiciona mais tensão nesse momento, especialmente pelo desejo deles de obter o Allspark para se libertar do controle do Unicron. E claro, não tem como ignorar um dos momentos mais simbólicos da temporada, a aparição dos espíritos dos Transformers que morreram ao longo da trilogia. Elira One, Ultra Magnus, Jetfire, Chromia e tantos outros surgem como ecos de Cybertron, como fragmentos preservados pelo próprio Allspark. A cena funciona tanto como fanservice como um lembrete do preço da guerra, mostrando que aquelas perdas ainda moldam o destino do planeta. E é justamente a força coletiva desses ecos que impede o Nemesis Prime e o Galvatron, uma espécie de resistência final daqueles que já sacrificaram tudo. É bem bonito e bastante simbólico. O momento em que Elira One aparece diante de Optimus em forma espiritual é talvez o ponto mais emocional da trilogia. Não é uma despedida melodramática, mas uma confirmação silenciosa de que ele finalmente entendeu o peso de suas escolhas. E é ótimo como ela reforça que as escolhas tomadas na primeira temporada realmente eram impossíveis, dado o contexto que os Autobots enfrentavam. No final das contas, a trilogia War for Cybertron acaba se consolidando como uma das experiências visuais mais fantásticas da franquia Transformers no mundo das séries. Na minha opinião pessoal, graficamente essa é a série mais bonita que nós temos até os dias de hoje. O nível de detalhe aplicado nos modelos, nos cenários e na iluminação é absurdo. Cada arranhão na armadura, cada reflexo metálico, cada feixe de luz atravessando a névoa de um planeta destruído transmite aconchego, peso e história. Cybertron especialmente nunca apareceu tão real e tão viva, ou tão morta, dependendo do contexto. A devastação causada pela guerra é retratada de maneira crua, densa e palpável. Você sente o silêncio do planeta, sente o impacto das escolhas. E isso só é possível porque o visual trabalha como parte da narrativa, não apenas como pano de fundo. A trilha sonora complementa essa direção artística de forma magnífica. São músicas originais, variadas e carregadas de emoção. Nada repetitivo ou emocional, na verdade ela dá um contexto pra série que é muito interessante, e seu estilo metálico traz muita personalidade pra essa série. É uma trilha sonora que não serve apenas pra poder tapar o vazio do silêncio, mas sim
sim pra poder elevar a história. Ela faz parte do contexto. Ela serve pra poder gerar momentos Eu não me lembro a verdadeiramente trilha, não tem como eu épicos. comentar Então sobre ela isso. Eu não torna lembro a momentos trilha dessa específicos da série. série como inesquecíveis, porque ela faz parte da narrativa. Agora, falando da dublagem, a dublagem brasileira merece um destaque especial. Ao contrário da versão original, que foi muito criticada, a versão brasileira é fantástica. Inclusive, nós temos aí vários dubladores não que me já lembro como é que apareceram é nos aí. filmes, como o caso do Ironhide, que é dublado pelo Duda Espinosa nos filmes de Transformers. Aqui também é ele quem dá a sua voz ao Ironhide. O Optimus Prime, que é dublado pelo Guilherme Briggs nos filmes, também é dublado pelo Guilherme Briggs aqui. O Guilherme Lopes, que nos filmes de Transformers dubla o Dropkick e o próprio Unicron de Transformers O Despertar das Feras, e no mundo das séries animadas dubla o Optimus Primal em Transformers Beast Wars. Aqui ele dublou o Megatron e realmente nos proporcionou um trabalho incrível. A dubladora Amanda Manso, que nessa série dubla tanto a Chromia quanto a Black Arachnia, nos filmes dubla a personagem Charlie do filme do Bumblebee. Realmente nós temos um elenco incrível aqui. Outro mérito dessa trilogia é resgatar para a franquia personagens que nunca tiveram tanto brilho no mundo das séries. Elira One, por exemplo, nunca teve um espaço tão grande e tão significativo quanto teve aqui. Jetfire, que costumava existir à margem do protagonismo, ganha um dos melhores arcos de toda a trilogia. Impactor, um personagem de destaque dos quadrinhos da IDW, foi usado para dar camadas aos conflitos entre os Autobots e os Decepticons, demonstrando as desigualdades do antigo sistema vigente e, posteriormente, se aliando aos próprios Autobots, já que os personagens nessa série tendem a questionar a situação em que estão inseridos, o que dá ainda mais profundidade para a história e para as relações entre os Cybertronianos. Até mesmo Barricade, finalmente aparecendo em uma série animada, tá marcando presença aqui, mesmo não sendo exatamente um personagem central, mas é legal ver um personagem querido 2 filmes em uma série, e aparecendo de forma inclusive recorrente. E claro, todo o retorno dos personagens de Beast Wars foi um presente aos fãs antigos, e ao mesmo tempo, uma porta de entrada para os fãs novos. Primal, Razor, Black Arachnia, Dinobot, todos eles foram apresentados de forma acessível, respeitosa e suficientemente interessante para despertar curiosidade em quem nunca viu a série original. E talvez o aspecto mais valioso dessa trilogia seja como ela serve de porta de entrada para quem não conhece a franquia Transformers. Ela explica quem são os Autobots, quem são os Decepticons, apresentam origens para o conflito entre essas duas facções, apresentam o planeta Cybertron, dão uma visão melhor caracterizada entre a relação do Optimus Prime e do Megatron, e, o mais importante de tudo, é claro, dado o contexto, mostra que a guerra de Cybertron não é preto no branco, ela tem nuances, e isso é muito importante para a história de Transformers.